com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Ele é o selo do Senhor na vida do crente. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de um crente, ele transforma a vida daquele homem, daquela mulher, e aquele homem e aquela mulher passa a viver não pelas suas forças físicas, mas ele age pelo poder de Deus, capacitando ele em sua vida. Então, qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? A igreja de Atos estava lá reunida, em Atos 2, eles estavam buscando a Deus, e de repente a Bíblia fala que veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e a Bíblia diz que foram distribuídas sobre eles línguas como de fogo. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele gera uma transformação em nós, e quando o Espírito Santo vem, ele faz a gente falar em outras línguas. Então, levante as suas mãos aos céus agora. Eu vou ministrar sobre a igreja o batismo com o Espírito Santo. Quem é que recebe o Espírito Santo em sua vida? Quem busca, quem abre a boca para buscar, quem abre o coração para dizer: eu quero, eu desejo a tua presença na minha vida. Então, eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Tem coisas que você não está conseguindo resolver porque está faltando o poder do Espírito Santo em sua vida. Então, com seus olhos fechados, inclusive vocês que vão se batizar agora, comece a buscar o Espírito Santo. Abra sua boca aí para dizer: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, derrame a tua presença agora na minha vida. Abra a sua boca para dizer glória a Deus, para dizer aleluia, para dizer: Senhor, o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, eu te desejo. Pai, eu anseio a tua presença, eu anseio o teu toque na minha vida. Isso, igreja viva, abra a sua boca aí. Enquanto você adora, o Espírito Santo é ministrado. Enquanto você adora, o Espírito Santo é derramado sobre a sua vida. Oh, nosso amigo Espírito Santo, nós ministramos agora sobre a vida do teu povo o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Oh, Deus Todo-Poderoso, enche agora os teus filhos, as tuas filhas. Você que é batizado no Espírito Santo, fale em mistérios com Deus agora. Você que é batizado no Espírito Santo, abra a sua boca para falar em mistérios com Deus. Você que ainda não é, abra a sua boca para dizer glória, para dizer aleluia. Isso, igreja viva, glorifica, glorifica, busca. Aqueles que buscam, a palavra de Deus diz que eles vão encontrar. Oh, Espírito Santo, o Senhor é a nossa grande promessa. O Senhor, meu Pai, é tudo que precisamos. Então cele agora a tua igreja com teu poder. Cele agora a tua igreja com a tua unção. Batiza, Jesus, com o Espírito Santo a tua igreja. Oh, harabassore basuri carabas, rebassore corabasiri canalabas. Encha, Senhor, a tua igreja com teu poder. Nosso amigo Espírito Santo, muda a nossa história. Deus, sela agora o teu povo. Aviva, Senhor, a tua igreja. Que a tua igreja seja cheia de ti, seja cheia da tua promessa, seja cheia, meu Pai, do teu consolo. O Senhor é o consolador. O Senhor é aquele que está conosco nos dias mais difíceis da nossa vida. Oh, Espírito Santo, encha-nos de ti nesta manhã, de uma forma extraordinária e milagrosa. Encha-nos de ti nesta manhã, Espírito Santo. Oh, nosso amigo Espírito Santo, que o Senhor console esse que está chorando, que o Senhor levante esse que está caído. Espírito Santo, que o Senhor dê sabedoria para esse que precisa de uma direção. Que a tua igreja seja cheia de ti, Pai. Nós te desejamos nesta manhã. Nós te desejamos nesta manhã, Espírito Santo. Nós desejamos a tua presença. Oh, Deus, nós desejamos a tua presença aqui. Não pare de buscar. O Espírito Santo nesta manhã, ele quer te selar, ele quer te encher, ele quer mudar a sua história. Pessoas que o buscam vão encontrar.
Pessoas que o desejam vão o encontrar. Talvez se você desejar o Espírito Santo, da mesma forma que você deseja às vezes mexer no seu celular, aí você vai encontrar a chave. Talvez se você desejar o Espírito Santo, da mesma forma que você deseja um aumento no seu emprego, um aumento de salário, aí está a chave. Então busque a Ele, busque a Ele. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Há quanto tempo você não sabe o que é chorar? Há quanto tempo você não sabe o que é falar: Deus, eu desejo a Ti, eu quero mais de Ti, Senhor. Há quanto tempo você não ora com intensidade? Então faça isso agora e seja cheio, seja cheia do Espírito Santo. Ele te batiza nesta manhã, aleluia. Aleluia. Oh Senhor, o Senhor é bem-vindo aqui. Encha os teus filhos, encha a tua igreja, encha, Senhor, a tua noiva de Ti, Deus. Oh Senhor, encha a tua igreja de Ti, Espírito Santo. Encha a tua igreja da Tua presença agora. Aleluia. Nós Te desejamos, Senhor. Muda a nossa história. Sela-nos com Teu poder nesta manhã, Deus. Sela-nos com Teu poder nesta manhã, Deus. Que haja um quebrantamento genuíno, Senhor. Ah, Deus, que o nosso choro, Deus, que o nosso choro seja debaixo da Tua presença, Deus. Batiza-nos, Espírito Santo. Batiza-nos, Espírito Santo. Oh, arabaçorebaçuri carabás. Batiza-nos, Espírito Santo. Batiza-nos, Espírito Santo. Tua graça já me basta. Eu só quero. Oh Deus, encha-nos com a Tua presença. Encha-nos com a Tua presença, Deus. Que o Espírito Santo do Senhor seja o único Senhor na nossa vida. Nós Te desejamos, Deus. Nós desejamos a Tua presença. Que a Tua graça já me basta. Nós desejamos, Senhor, a Tua presença. Estou Te esperando aqui. Declare isso: eu já fechei a porta, pode vir. Estou Te esperando para fazer o que tens que fazer. Diga isso para Ele. Transforme essa canção na sua oração nesta manhã. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Diga isso para Ele, aleluia. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para Te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para Te dizer que a Tua graça já me basta. Diga isso para Ele. Diga isso para Ele nesta manhã. Hoje nós não vamos pedir nada. Hoje não vou Te pedir nada. Declare a Ele nesta manhã. Só quero levantar a minha voz para Te dizer que a Tua graça já me basta.
Aleluia. A tua graça é tudo que nós temos, Senhor. Feche os seus olhos e diga isso para Ele. A tua presença, Senhor, é tudo que nós temos. O Senhor está neste lugar e o Senhor está conduzindo a nossa vida. Oh Deus, esta manhã é uma manhã de sermos selados com o Teu Espírito Santo. Esta manhã é uma manhã de experimentarmos o Teu poder. Por isso nós declaramos isso nesta manhã, Deus. Sair daqui eu não quero mais. Sair daqui eu não quero mais. Sair daqui, me deixa morar. Declare isso a Ele. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aleluia. Nós queremos a Tua presença, Deus. Espírito Santo, hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a Tua graça já me basta. Amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo nessa manhã. Diga glória a Deus. Você sabe que quando uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, vou te contar aqui um segredo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela consegue fazer coisas que, humanamente falando, ela não conseguiria fazer. Então, por exemplo, como é que um crente vence o pecado? Quando ele se reveste do Espírito Santo. Como é que um crente vence o passado? Quando ele se reveste do Espírito Santo. Como é que um crente exerce o ministério na igreja? Serve a Deus. De vez em quando alguém me pergunta, pastor, como é que você consegue fazer tanta coisa? Eu não consigo nada, é o Espírito Santo. Imagina, a pessoa vai servir no diaconato. Éden, você só consegue servir a Deus e formar um diaconato pelo Espírito Santo. Porque não tem como, gente. Se você pensar humanamente falando, é impossível a gente servir a Deus. Porque Deus é santo e a gente é pecador, comedor de feijão, de cuscuz. Então, o segredo da vida cristã é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Não deixe de buscar essa bênção na sua vida. E eu creio que todos nesta manhã foram cheios do Espírito Santo. Dá um glória a Deus aí por isso. Pode assentar no seu lugar. Eu vou dar uma palavra aqui muito rápida, porque nós estamos hoje comemorando, né, a salvação de vidas. E nós estamos estudando aqui na igreja do domingo de manhã as bem-aventuranças. E na semana passada a gente falou sobre a primeira bem-aventurança. Quem lembra da primeira bem-aventurança? Quem estava aqui domingo passado? Quem lembra? Bem-aventurado é quem? Os pobres de espírito, porque eles verão o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo de número 3. E a segunda bem-aventurança, que eu vou falar sobre ela hoje, para a gente ir para o batismo, está lá em Mateus 5, 4. Abra a Bíblia aí, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 4. Diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vou ler de novo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. As bem-aventuranças são um sermão de Jesus muito poderoso e muito transformador. Quem entende o sermão das bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5, consegue viver uma vida muito mais feliz
muito mais contente, muito mais tranquila, porque as bem-aventuranças são uma realidade na vida daqueles que seguem a Jesus, que o mundo não consegue entender. Então, a primeira bem-aventurança está ligada à segunda. Então, Jesus está dizendo, bem-aventurado. O que é uma pessoa bem-aventurada? Nós falamos domingo passado. Uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, com uma felicidade que não é humana, que é divina. Então a palavra bem-aventurado significa felicidade divina, felicidade de Deus. Uma coisa é você ser feliz porque comprou um carro, porque comprou uma casa, porque recebeu um aumento no emprego, ou porque foi curado de uma enfermidade através de um tratamento. Outra coisa é você ser feliz porque você recebe algo de Deus e um princípio de Deus dentro de você é colocado, e você passa então a ter uma felicidade permanente que vem de Deus. Então uma coisa é felicidade humana, outra coisa é felicidade divina. Então, Jesus ele ensina primeiro que bem-aventurado é aquele que é pobre em espírito, e domingo passado nós falamos, quem não estava aqui pode assistir essa mensagem pelo canal do YouTube da igreja, que é sobre a bem-aventurança do pobre de espírito. Então o que é o pobre de espírito? O Senhor não está aqui fazendo apologia à pobreza, à escassez, à condição de miserabilidade, não. O pobre de espírito é aquele que é rico das bênçãos de Deus, mas tudo que Deus entrega para ele, ele decide abrir mão e devolver para Deus. O pobre de espírito é aquele que decide viver uma vida sem orgulho, sem ego, sem arrogância, e por mais que ele tenha conquistado coisas, ele se desfaz das coisas que ele conquista no seu coração para glorificar a Deus. Ele se desfaz do ego dele. O pobre de espírito, ele sabe que não é a oração dele que é boa, que quem é bom é Deus. Tem gente que não é pobre de espírito porque ele começa a se orgulhar até mesmo das suas conquistas espirituais. Os fariseus na época de Jesus eram assim. Jesus em Mateus 6 condena a forma que os fariseus oravam, porque os fariseus eram assim, eles iam para as praças e eles ficavam fazendo orações bonitas, eloquentes, para as pessoas ficarem impressionadas e dizer, olha como eles oram. Os fariseus, para não falar dos crentes de hoje, tá? Vamos falar dos fariseus. Os fariseus, eles jejuavam, e sabe o que eles faziam? Eles ficavam com a cara de dó, mostrando para todo mundo que o jejum deles era forte, que eles estavam jejuando há muitos dias. Os fariseus davam esmolas, e eles, quando davam esmolas, eles mostravam para os outros que eram bons em dar esmola. Então eles diziam, olha, está vendo aqui, se não fosse a minha religiosidade, essas pessoas aí estariam perdidas. Quem eram os fariseus? Os maiores religiosos da época de Jesus. De maneira que Jesus prega tudo contrário à religião. E ele fala, você não deve se gabar daquilo que você conquista em Deus. Porque aquilo que você conquista em Deus não é para a sua glória, mas é para a glória de Deus. E por isso que você tem que ser pobre em espírito. Então essa foi a mensagem de domingo passado. E aquele que é pobre em espírito vai herdar o reino dos céus. Eu posso ser rico em bens materiais, eu posso conquistar coisas, mas o meu coração, o meu espírito tem que ser pobre todo dia. Existem dois tipos de pobreza: a pobreza voluntária e a involuntária. A involuntária é aquela que nós gostaríamos de crescer, mas não conseguimos. Essa Deus não faz apologia, Deus não defende essa pobreza. Deus quer que a gente cresça, que a gente avance, Deus quer o nosso bem, Deus quer que a gente cresça emocionalmente, na saúde, com a família, financeiramente também, para que a gente consiga abençoar mais pessoas. Agora, a pobreza voluntária é aquela que você decide. Você fala assim, eu recebi de Deus e eu devolvi para Ele. Eu não tenho ego, não tenho orgulho. Eu não me acho porque eu oro muito, eu não me acho porque eu sou crente, não. Muito pelo contrário, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descubro que eu sou pequeno e mais eu descubro que eu preciso de Deus. Essa é a pobreza em espírito. E aí Jesus continua o seu discurso.
Por isso que eu falei essa primeira, porque o segundo está ligado ao primeiro. Jesus continua o seu discurso dizendo: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Ora, se uma pessoa é pobre de espírito, e ela, além de ser pobre de espírito, ela chora, uma coisa tem a ver com a outra. Afinal de contas, esse choro aqui, escute isso, esse choro aqui não é o choro do desespero, não é o choro da perda, esse choro aqui não é o choro da pirraça, esse choro aqui não é o choro de raiva, não. Todo mundo aqui já chorou alguma vez na vida, né, gente? Todo mundo aqui chora, né? Quem aqui é chorão? Levanta a mão. Quem aqui chora muito? Sério? É mesmo? Não pode falar nada com vocês que você chora. Enfim. Mas não é esse choro que Jesus está fazendo aqui a defesa dele. Esse choro aqui não é esse choro que você tem aí, que você é chorão. Não, não, não. Não é esse choro, não. Esse choro aqui é o choro do arrependimento genuíno de quem é pobre de espírito. Esse choro aqui é o choro da tristeza que a gente tem que ter por causa do nosso pecado, porque a gente desagradou a Deus e porque a gente está muitas vezes contra os princípios de Deus. Este é o choro que se constrói a partir da pobreza de espírito. É o choro do pobre de espírito que se enxerga profundamente alguém que precisa de Deus todo dia. Este choro é o choro de quem busca a Deus e diz: eu não consigo viver se não for com meu Deus. Este choro é o choro daquele que muitas vezes está olhando para Deus e está dizendo: eu preciso desesperadamente do Senhor. Uma vez eu tive uma experiência que eu chorava, estava num ônibus, fazendo uma viagem, e o Espírito Santo me tomou e eu comecei a chorar de soluço, uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu comecei a chorar de soluço. Eu falei: o que está acontecendo? E quando eu tive aquela experiência, o Espírito Santo falou comigo: este é o choro que eu quero te tornar todo dia bem-aventurado. Este é o choro que me agrada. É aquele choro que você não sabe o motivo, mas você sabe que você está chorando na presença de Deus, de desespero por Ele, porque sem Ele você não consegue nada, sem Ele você não consegue alcançar nada, sem Ele eu não consigo nada. Então a gente chora por isso. A Bíblia diz no Salmo 51 que o sacrifício para Deus, versículo 17, são o espírito quebrantado e o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ou seja, o salmista está orando, está dizendo: olha, o Senhor rejeita tudo, qualquer coisa ruim o Senhor rejeita. Agora, quando alguém chega perto do Senhor e começa a chorar com o coração sincero, e se derrama diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não quero te pedir nada, eu estou chorando porque eu quero o Senhor Senhor não despreza esta pessoa. Deus não resiste a um coração quebrantado, a um coração que chora em sua presença. O choro, por causa às vezes de uma atitude que a gente fez que não agradou a Deus, o choro por causa às vezes de um sofrimento de alguém que a gente está vendo sofrendo e a gente quer ajudar. Esse choro produz em nós a promessa do consolo. Escute isso. Este choro faz com que a gente alcance de Deus o consolo. E eu quero terminar essa palavra falando um pouco deste consolo aqui. Este consolo, essa palavra, ela foi escrita aqui no grego, o Novo Testamento foi escrito no grego, e pasmem, o Espírito Santo é chamado por Jesus em outros textos, por exemplo, em João capítulo 15, o Espírito Santo em João 14 também, o Espírito Santo é chamado da mesma raiz desta palavra aqui, ó. Essa palavra no grego é paráclitos, que significa o Consolador. Então, quando Jesus diz que aqueles que choram
serão consolados. Esse verbo é a mesma raiz da expressão grega Espírito Santo. Então esse consolo não é aquele consolo humano que alguém fala assim, fica tranquilo, vai dar certo, ou alguém te abraça. Não. Esse consolo aqui é a própria presença de Deus, trazendo para nós uma paz e uma direção que é inexplicável. Por isso, eu quero te dizer aqui, vocês que vão se batizar, que vocês têm, a partir de hoje, acesso ao Paráclitos, ao consolo de Deus todos os dias da vida de vocês. Quando eu não sou filho de Deus, eu sou apenas uma criatura, eu não entreguei minha vida a Jesus, eu não tenho acesso a esse Espírito. A Bíblia diz no livro de João capítulo 14, que o Espírito da verdade, ele consolará aqueles que andam em verdade. Então aqueles que estão em verdade, aqueles que estão em Deus, eles sim têm acesso ao consolo do próprio Espírito Santo. Quem não está em Deus, não tem. Então, bem-aventurado os que choram, porque eles terão o consolo do próprio Deus em suas vidas. Chorar na presença de Deus é a coisa mais linda que tem, gente. Chorar de angústia, de tristeza, de frustração, todo mundo chora. Agora um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, chora em Deus. E esse choro, que não é o choro do desespero, que não é o choro da tristeza, que não é o choro da dó, mas é o choro de arrependimento. Esse choro atrai a presença de Deus para a nossa vida e o consolo do Espírito Santo. Quem recebe esta palavra? Eu vou terminar essa palavra com o que está lá em Apocalipse 21:4. Apocalipse 21:4. Penúltimo capítulo da Bíblia. A Bíblia promete. Aqui a gente chora na presença de Deus. Muitas vezes nós choramos de tristeza, outras vezes nós choramos de angústia, choramos de dó, choramos de desespero, choramos de raiva. Mas a Bíblia promete, lá em Apocalipse 21:4, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quando nós estivermos no céu, aí já não haverá mais esse choro, porque nós viveremos com o Consolador, com o Espírito Santo o tempo inteiro, viveremos com o próprio Deus. E Ele promete que não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aqui na terra a gente chora por várias coisas, mas a partir de hoje nós vamos chorar mais na presença de Deus. E quando chegarmos lá no céu, a Bíblia promete que toda lágrima dos nossos olhos será enxugada, porque nós a partir dali viveremos juntamente com o nosso Deus. Amém? Fica de pé no seu lugar.